Os Jogos Olímpicos antigos nasceram na Grécia por volta de 776 a.C., na cidade sagrada de Olímpia, dedicada ao poderoso deus Zeus. Mais do que uma simples competição esportiva, os Jogos eram um evento religioso, político e cultural que reunia diversas cidades-estado gregas. Em uma época marcada por guerras constantes entre Atenas, Esparta e outras polis, os Jogos simbolizavam união temporária e respeito às tradições comuns. Durante sua realização, era decretada a trégua olímpica, permitindo que atletas e espectadores viajassem com segurança. O Santuário de Olímpia tornava-se o centro do mundo grego, recebendo multidões que vinham assistir às disputas e prestar homenagens aos deuses. O Templo de Zeus, com sua gigantesca estátua esculpida por Fídias, dominava o cenário e reforçava o caráter sagrado do evento. Competir ali era considerado uma honra suprema, e vencer significava alcançar prestígio eterno. Assim começaram os Jogos que moldariam a história do esporte. Antes do início dos Jogos, mensageiros viajavam por toda a Grécia anunciando a trégua olímpica, chamada de Hequeteiria. Durante esse período, conflitos armados deveriam cessar. Mesmo cidades inimigas respeitavam essa tradição, demonstrando a importância espiritual do evento. A trégua garantia que atletas pudessem atravessar territórios hostis sem risco, algo raro naquela época. Olímpia transformava-se em território neutro, onde rivalidades davam lugar à competição esportiva. A preparação dos atletas era intensa. Muitos treinavam por anos, dedicando corpo e mente ao aperfeiçoamento físico. Eles acreditavam que a excelência atlética refletia a honra não apenas pessoal, mas também para a sua cidade. O ambiente era carregado de expectativa e respeito, misturando fé, orgulho e ambição. A trégua olímpica representava uma pausa na violência e mostrava como o esporte já possuía poder de unir povos. Uma das características mais marcantes das Olimpíadas antigas era a nudez dos atletas. Eles competiam sem roupas como símbolo de igualdade, disciplina e celebração do corpo humano. Para os gregos, o corpo representava harmonia e perfeição, valores centrais da cultura helênica. A nudez também demonstrava coragem e ausência de vergonha, reforçando a ideia de que todos estavam ali apenas por mérito físico e dedicação. O treinamento acontecia nos ginásios, onde exercícios eram realizados ao ar livre. O óleo de oliva era aplicado sobre a pele antes das competições, protegendo contra o sol e destacando a musculatura. Essa prática não era vista como escandalosa, mas como natural dentro daquele contexto cultural. A estética corporal fazia parte da filosofia grega, conectando força física e virtude moral. Nos Jogos Olímpicos antigos, mulheres casadas eram proibidas de assistir às competições. A participação era restrita a homens gregos livres. Essa exclusão refletia a estrutura social da época, na qual as mulheres tinham papéis limitados na vida pública. No entanto, havia festivais femininos separados, como os Jogos Heranos, dedicados à deusa Hera. Mesmo assim, as Olimpíadas principais permaneciam exclusivamente masculinas. A presença feminina era rigidamente controlada e a tradição era levada muito a sério. Esse aspecto demonstra como os Jogos também refletiam desigualdades sociais da Grécia Antiga. Ainda assim, o evento continuava sendo considerado sagrado e respeitado por todos. As provas eram intensas e exigiam força, resistência e técnica. Entre as principais estavam corrida, luta, pugilato, pentatlo e corrida de bigas. A corrida era a primeira modalidade registrada. Já o pentatlo combinava salto, corrida, lançamento de disco, dardo e luta. O pugilato era extremamente violento, sem limite de tempo, terminando apenas quando um competidor desistia. As corridas de bigas, realizadas em hipódromos, eram espetáculos emocionantes e perigosos. Cada prova exigia preparação específica e grande disciplina.
O público vibrava intensamente, torcendo pelos representantes de suas cidades. Diferente das Olimpíadas modernas, nas antigas, apenas o primeiro colocado era reconhecido. Não havia segundo ou terceiro lugar. A vitória era absoluta e exclusiva. O campeão recebia uma coroa de ramos de oliveira e prestígio eterno. Seu nome era registrado para a história e sua cidade celebrava com orgulho. Em alguns casos, recebiam recompensas como estátuas ou benefícios vitalícios. A honra superava qualquer prêmio material. Perder significava retornar para casa sem reconhecimento. Isso tornava a competição ainda mais intensa. Os atletas treinavam por anos antes de competir. A disciplina era severa e os treinadores supervisionavam cada detalhe do preparo físico. Alimentação, resistência e força eram cuidadosamente trabalhadas. Antes das competições, faziam juramentos diante da estátua de Zeus, prometendo competir com honra. A preparação envolvia sacrifícios pessoais e dedicação total. A mentalidade era tão importante quanto o físico. Ser atleta olímpico significava representar toda uma cidade. Os jogos tinham forte caráter religioso. Sacrifícios de animais eram oferecidos a Zeus antes das provas. O cheiro de incenso e carne queimada misturava-se ao som da multidão. Cerimônias solenes marcavam o início das competições. A fé estava presente em cada etapa. Vencer era visto como bênção divina. A espiritualidade tornava o evento mais do que esporte. Era um ritual sagrado. Com o domínio romano e a expansão do cristianismo, os Jogos Olímpicos perderam força. Em 393 d.C., o imperador Teodósio I proibiu festivais pagãos, encerrando oficialmente as competições. Olímpia foi abandonada e, com o tempo, soterrada por terremotos e inundações. O que foi símbolo de união desapareceu por séculos. Restaram apenas ruínas e registros históricos. Mais de 1500 anos depois, os Jogos Olímpicos foram recriados na Era Moderna, inspirados na tradição grega. O espírito de competição e união entre nações permanece vivo. Embora hoje haja medalhas e participação feminina, as raízes continuam ligadas à antiga Olímpia. O legado grego ecoa em cada edição dos Jogos, lembrando ao mundo que o esporte pode unir povos diferentes sob um mesmo ideal.